Esse item aqui é um item bem importante, né? O que você precisa saber antes de comprar um terreno. Aqui tem três tipologias básicas aqui de terreno, né? E essa tipologia vai influenciar no custo do terreno e também na execução da obra. Então, como você deve fazer essa escolha assertiva? A primeira tipologia nós temos aqui que é um terreno em aclive, e geralmente terrenos em aclive a garagem fica na parte de baixo, né? E a casa fica no nível superior. E esse tipo de tipologia aqui tem uma grande valorização arquitetônica, né? Porque a rua está na parte de baixo e você consegue estar fazendo como se fosse um sobrado aqui, né? Com sacada na parte de cima. E o custo de construção de casa para terrenos em aclive, o custo da obra será maior por conta da topografia do terreno e movimentação de terra e mão de obra. Então, quando você for executar esse tipo de obra, a mão de obra vai ser um pouco mais cara, né? Porque o pedreiro vai ter que ir da parte de baixo, na parte de cima, tá movimentando com carriola, tá preparando a obra, então eles vão cobrar um valor um pouco mais caro. E também é um tipo de terreno que tem bastante procura, né? Então acaba tendo um valor um pouco caro devido a essa valorização arquitetônica. Em alguns casos, dependendo da situação, esse tipo de terreno pode até ser um pouco mais caro do que terreno plano, mas isso depende da situação e também da localização. A segunda tipologia de terreno são os terrenos planos, né? São os terrenos mais comuns. A vantagem é que terrenos planos têm mais acessibilidade e dependendo do projeto arquitetônico, não é necessário colocar muitas escadas e rampas na circulação da edificação. Mas isso daqui depende do projeto. E o custo desse tipo de terreno é um custo mais baixo na execução, né? Gera mais economia na sua obra. Porém, é o tipo de terreno que tem o custo mais elevado e também mais procura. A outra tipologia de terreno é o terreno em declive, né? A configuração de casas para terreno em declive, geralmente a casa fica no nível da rua, levando em consideração que aqui fica o nível da rua. E a parte de baixo você consegue estar fazendo uma lavanderia, um escritório ou um quarto. E esse tipo de terreno é o tipo mais difícil de vender, né? E por ele ter uma baixa procura, esse terreno acaba sendo mais barato em comparação ao terreno plano e o terreno em aclive. E o custo da construção da casa é o tipo de terreno que é mais difícil de vender, pois a casa terá que ser construída em vários níveis dependendo do projeto. Porém, o valor do terreno é um pouco mais barato comparado aos planos e aclives. Além disso, terrenos em declive demanda bastante movimentação de terra, fundações profundas e a obra acaba ficando mais cara. Na verdade, o custo baixo desse tipo de terreno acaba compensando na execução da obra. Então, se você for escolher um desses três tipos de terreno aqui, opte pelo terreno plano, que é o mais comum, ou terrenos em aclives, né? Porque terreno em aclive também tem uma valorização arquitetônica. Você consegue estar fazendo um sobrado aqui na parte de cima, usar o nível inferior aqui para estar fazendo garagem, fica uma obra bonita, interessante. Porém, caso você queira um terreno mais barato, você pode estar também escolhendo aí o terreno em declive, mas você tem que também levar em consideração que você vai gastar mais na parte de movimentação de terra, fundação, nesse tipo de terreno. Mas, na minha opinião, a melhor escolha seria entre esses dois terrenos aqui, entre o terreno aclive e o terreno plano.